fazer uma pergunta agora para vocês que estão nos ouvindo e nos vendo aí. Vocês acham que tem muito carro em Maringá? Muito. Vocês acham que o trânsito está complicado? A gente não acha vaga para estacionar o carro. A gente às vezes não consegue dirigir em Maringá direito. O que está acontecendo? O trânsito é muito caro. E tem uma notícia interessante. Maringá ganhou mais de 130 mil veículos nos últimos 5 anos, gente. Essa notícia foi apurada pelo nosso colega, né, o Pitoquinho, o Victor Ramalho, lá no Maringá Post. E esses dados que ele levantou aqui são do Departamento de Trânsito do Paraná. Os números dizem respeito à quantidade de automóveis licenciados e emplacados na cidade, ou seja, aqueles que têm permissão para circular. Em 2018, a frota de veículos licenciados em Maringá era de 204.327 automóveis, em 2018. Em 2023, dado mais recente divulgado pelo órgão, eram de 337.192. Do total de veículos licenciados na cidade de Canção até o ano passado, 178.527 eram carros utilitários e 46.567 motocicletas. Uma outra informação importante. Pela média matemática, atualmente o município tem 82 veículos para cada 100 habitantes. É muito caro, vamos falar a verdade. A média semelhante é registrada em Curitiba, que é a maior aqui do estado. Na capital, a média é de 88 veículos para cada 100 pessoas. Só que por lá, a frota atual é de 1.564.000 veículos para a população de 1.773.000 habitantes, né? Maringá temos o quê? 400 e poucos mil habitantes. 415, nos dados oficiais. Exatamente. Que não conta a população universitária, por exemplo. Né? Aí então, 82 veículos para cada 100 habitantes. Eu tenho certeza que nessa matemática aqui estão os veículos da nossa Leite Regiane. Claro. Parece que em Maringá cada um tem um carro, né? Porque, rapaz, e quando chove, acho que todo mundo sai de carro, porque entope a cidade, ninguém consegue mais dirigir. Sim, é um caos, é um caos. É muito carro. Quando eu li essa matéria, inclusive, eu pensei, nossa, justificou o que a gente passa, né? Aqui diariamente reclama realmente do trânsito. Além dele ser caótico, existe sim essa montanha, um excesso de carros. Mas aí a gente tem que trazer para assim, como que a gente resolve isso, né? Melhorar o transporte público. Eu vou repetir uma coisa que eu já falei aqui. Em Curitiba tinha, pelo menos na época, um circular centro, que justamente o nome já diz, é um ônibus pequeno que só fazia uma linha do centro. E era muito legal de andar ali, de usar esse meio de transporte. Então, Maringá poderia ter algo assim, eu acho, que, né, para dar uma limpada nesse excesso de carros que tem e dar um suspiro até para a natureza, né? Porque está poluindo também, né? Vamos combinar que essa montanha de carros não faz bem para o meio ambiente. Doutor Calazans, aí a gente também tem uma outra situação, né? Do problema. Vai crescendo o número de automóveis, a cidade vai crescendo, vai inchando. E aí vai chegar um ponto que não vai ter mais condições, né? São Paulo adotaram o rodízio, né? Dependendo do dia da semana, o final das placas e assim por diante. E Maringá, será que vamos caminhar para isso também? O que fazer aqui em Maringá para não termos tanto transtorno assim no trânsito? Essa é uma realidade que não é só de Maringá, né? Maringá se destaca nesses números aí porque é a cidade que tem o IDH dos mais altos do estado do Paraná. Durante muito tempo, inclusive, Maringá tinha o IDH empatado com Curitiba, em primeiro lugar. E com uma diferença razoável de Londrina, inclusive, na frente. Então, o índice de desenvolvimento humano do maringaense, ele é elevado, isso se reflete nessa quantidade de veículos. Eu não gosto muito desse debate, acho um pouco hipócrita com o Zé, né? Aquele debate, tem que parar, tem que andar de transporte público, sabe? Isso aí a gente debate há quanto tempo, há quantos anos, né? E isso não vinga, a população gosta de carro. O que a gente precisa, em primeiro lugar, é investir mais em infraestrutura de trânsito. Eu acho que o Maringá, especialmente, tem pouco. É um acúmulo histórico aqui de ausência de investimento em infraestrutura de trânsito. Temos poucos viadutos, não temos obras assim que sejam substanciais.
né? Que a gente tem, por exemplo, ali no Eurogarden, por exemplo, prolongamento da Avenida Brasil, agora virou uma confusão, né? Um semáforo que para 3 vias que se encontram ali e uma confusão gigantesca. Você vai lá 5 horas da tarde, próximo à NPR, é impossível. Então nós precisamos de infraestrutura de trânsito. Outra coisa, rever o plano diretor para o futuro, porque as ruas de Maringá são estreitas demais. Né? Você pega as ruas aí, tipo, ali na Zona 7, na Zona 3, onde estão construindo prédios elevados, um prédio do lado do outro, as ruas são extremamente estreitas. Se tem estacionamento dos 2 lados, já trava tudo. A partir daí é melhorar o transporte público. E aí eu encerro dizendo o seguinte, né? Eu acho que Maringá teve um atentado, né, que começou lá atrás, a responsabilidade não é da atual administração, que foi esse plano de centralização do terminal aqui no centro da cidade. Isso impossibilita que se tenha ônibus que sejam exclusivamente circulares. Você vai, por exemplo, lá na região da Avenida Kakogawa, né, ali no Hermas Moraes de Barros, aquele povo que mora ali, a população que mora lá, ela tem uma vida própria, tem um centro, tem banco, tem muita coisa que acontece ali que resolve a situação. A população não precisa vir para o centro. Então é um local, por exemplo, que poderia ter ônibus que tivesse, que circulasse por ali, para resolver o problema da população sem necessariamente ter que vir aqui para o centro. Então nós precisamos modernizar o nosso sistema de transporte público também. Um detalhe aqui, o Paulo Caetano até, inclusive no nosso chat lá comentou, que parece que existem, segundo o que o Gilberto Pupper deve ter falado aqui nessa emissora ou, né, ventilado aí para a imprensa, 5.000 vagas de estacionamento no quadrilátero central da cidade. 5.000 vagas, né? Eu não sei se tem tudo isso de vaga. Mas aí tem outro detalhe importante também que a gente não mencionou aqui. Esses dados são de veículos de Maringá, agora sem contar os outros carros que vêm da região para Maringá. Não, e sem contar os que não estão emplacados em Maringá e que ficam aqui em Maringá e que não são emplacados aqui. Tem muita gente rica, Carlos, que não emplaca carro aqui. Sim. Emplaca carro em outro estado aí para, né, ter imposto menor e assim por diante. Então, esse negócio aqui está muito mais inchado que isso. Certo? Edivaldo Magro, o senhor que gosta bastante de carros, o senhor é apreciador de carros, né? Tem o seu Fietinho, que anda para lá e para cá e assim por diante. E aí, Edivaldo Magro, é muito carro em Maringá ou o senhor acha que está dentro da média uma cidade com tamanho? Não, o problema não é só o volume de carro, mas a falta de investimento no sistema viário. Eu lembro que o Gilberto Pupo, atual secretário de Mobilidade, engenheiro da prefeitura, quer dizer, engenheiro arquiteto e conhecedor profundo desse tema, ele sempre defendeu o VLT, né? Veículo leve sobre trilhos, ali na Avenida Brasil, né? Em vez de se tirar o estacionamento, se construísse o VLT. Inclusive chegou a fazer estudos a respeito disso, e seria um instrumento que ligaria lá a Praça Ivaí até o aeroporto numa primeira linha, e depois se ramificaria pela Tuiuti, descendo lá pela ou a Sofia ou a Alexandre, não sei, que às vezes você teria uma estrutura. Bom, isso nunca foi feito. Tá? E Maringá não é só o problema, sabe, do volume de carro, das ruas estreitas, é da liberação de construção, por exemplo, como bem lembrou o Calazans, ali na Zona 3, que é a chamada Vila Operária. São ruas de 6 metros, com um adensamento absurdo, e que não tem estacionamento, são apartamentos pequenos, muitas vezes de uma vaga só, e você tem estacionamento dos 2 lados e não passa nada, não tem como. Aí você tem que fazer uma rua só de ida e volta. Exatamente o que está acontecendo ali na Vila Bosque também, ali é criminoso o que está acontecendo ali. E, então você vai criando problema porque o gestor público também vai aceitando esse adensamento sem a contrapartida do planejamento, né? Você pega ali, por exemplo, a Marcelo Rauchou, que fizeram uma via só de subida em 300 metros, uma super velocidade ali, que a rapaziada antes era de ida e vinda, né? Eram 2 mãos, agora só sobe, né? Que é a continuidade da Monteiro Lobato. Então, uma decisão, assim, alguém muito mais inteligente do que eu acho, nessa mobilidade, porque o que foi feito ali é muito criminoso. E em outros lugares da cidade está acontecendo a mesma coisa. Se permite a construção de prédios de forma assim, muito indiscriminada. Um dia o senhor trouxe debate aqui lá atrás, não quer o crescimento da cidade. Não é isso, a gente quer o planejamento da cidade. Aliás, o DNA, a genética dessa cidade foi o planejamento, nasceu com uma cidade planejada. E a gente não vê mais esse planejamento acontecendo. Então, sim, é importante chamar a atenção para isso, porque a cidade é tão linda. Você pega ali a Pedro Táxi, você pega a região ali de Mandacaru, lá para cima, permite a construção de prédios naquela região para desafogar um pouco o trânsito no centro da cidade.
Então, assim, acho que falta planejamento, essencialmente, e as pessoas querem ter carro. Há uma cultura no país das pessoas ter carro. Carro é uma espécie de ascensão social, é uma espécie também de liberdade. As pessoas não querem andar necessariamente com transporte público. Elas querem ter a liberdade de ter a moto delas, de ter o carro delas, e não tem nada mais justo que isso. Concordo. Tá, mas eu acho assim, se você tiver uma qualidade no centro, igual eu falei que desse meio de transporte no centro, a gente usa eventualmente, entendeu? É um Mas tempo que costume você também da deixa. cidade, Eu diferente. já costumo dizer. Você vai na farmácia, tem gente que mora perto da farmácia, ele pega o carro para ir na farmácia. Gente, ali mas a rapidinho, gente tem que quadras. começar a Ô, mudar Regiane, esses hábitos. não pode dizer que o transporte por Maringá é ruim. Não, eu não Isso estou dizendo fato, que não é ruim, mas assim, as pessoas mas preferem ter ter o carro. algo centralizado. A gente não controladas pode ali, também uma querer coisa que as do pessoas, bairro. todo mundo de ônibus, porque a gente quer usando de carro também, Mas Regiane, sim, entendeu? você pode passear final de semana. Agora eu tenho que tirar o meu carro para ir até a Mas Avenida ó, no Brasil. Eu moro a começo dos quadras anos dali, isso que eu 2000, tô falando. puxar mais antiga aqui, na época que o Luiz Neto... Que você nasceu em que ano, Luiz Neto? Você era pequenininho, né? Eu sou da virada do milênio. Então. No começo dos anos 2000, aqui em Maringá, teve um ônibus, que eu não me lembro o nome, que era um ônibus pequenininho com ar-condicionado, que ele parava fora dos pontos, onde a pessoa, né, balançava a mão. Ele parava. Aquilo funcionou muito bem. Né? É um tipo de isso. trânsito, por exemplo, que poderia ter ali circulando a Avenida Brasil, para quem vai no comércio, desce num local, aí desce no outro, enfim. Algo desse tipo poderia ser pensado, sim. Eu quero só lembrar o Paulo Caetano que eu reclamava da falta de estacionamento antes de fazer 60 anos. Agora eu tenho vagas especiais, seu Paulo. Ah, por isso, né? Então Então, o agora teu não tem mais problema tá problema com resolvido, né? estacionamento. Ó, e Só Entendemos. deixando claro aí pro senhor Paulo aí. E só que para ele- constar aqui tá que bom. realmente, né, sobre aquela quantidade de vagas de estacionamento, realmente a informação, o Paulo Caetano perguntou ao secretário aqui, o Gilberto Porpo, e ele respondeu ao Paulo Caetano que no centro da cidade nós temos 5.000 vagas do Star. Só para deixar bem registrado aqui. Certo? eu acredito. Ô, Muito Luiz... Hã? Acredito Assim, no número, sim. é Aqui é isso aí. muito carro mesmo. Só que é muito carro, né? É. Por isso que vocês não conseguem achar estacionamento. Ô, Luiz Neto, essa notícia aqui, veículos aumentando, tantos carros em Maringá, isso mostra que o povo, às vezes, fala que está com crise, mas não está, porque o povo está comprando carro, né, tá tendo condições, melhorou a vida do povo, que o povo está cada vez mais, né, seu Carioca, adquirindo o seu veículo, sonho, todo mundo quer ter o carro, aqui é um costume diferente. O que o senhor acha disso? Olha, Oséias, Maringá é uma cidade rica, né? Maringá é uma cidade que tem uma condição acima da média. Por que eu digo isso? O custo de vida aqui é muito caro. Morar em Maringá não é barato, né? Se compara aí a grandes centros urbanos aí do país. E o metro quadrado aqui é super valorizado. Agora ainda mais, né? Por quê? Porque os novos bairros, segundo um projeto aprovado na Câmara de Vereadores, vai ter que ter o cabeamento subterrâneo, né? Os novos bairros da cidade, o que agrega mais valor ao terreno. Vai aumentar ainda mais o custo do terreno na cidade. E aumentando assim a especulação imobiliária. Mas é algo que eu falo que na nossa cidade é cultural. Geralmente a pessoa faz 18 anos de idade, o que ela quer fazer? A carteira de motorista. Com a carteira de motorista, se a família tem condição, ganha um carro, se não, ela acaba adquirindo um carro. Mas o senhor está na contramão buscando disso que o senhor está ter falando, porque o senhor anda de Uber, não anda? Eu ando de Uber, eu tirei a carteira de motorista esse ano porque eu sofri um acidente de carro. A minha questão de não dirigir é por não gostar e ter muita coisa para fazer. Então, por exemplo, quando eu estou no Uber, eu estou respondendo alguém, eu estou fazendo alguma coisa de trabalho. Então, é uma otimizando escolha o minha. Eu tempo. estou otimizando o meu tempo. Eu acho que o trânsito em Maringá também é muito estressante. A gente vai em alguns centros urbanos e a gente vê a gentileza das pessoas no trânsito. Aqui a gente vê situações que chega a um absurdo, né? A pessoa tá errada, você buzina, ela buzina de volta pra você e ainda te xinga. Você vai passar, a pessoa acelera pra não dar tempo de Senão você larga passar. o dedo pra você. Exatamente, desse pra não dar jeito, tempo de né? você passar. Você quer sair da vaga pra entrar, se tiver muito trânsito, meu amigo, demora aí pelo menos uns 10 minutos pra Isso você é real. conseguir sair. Então isso é algo que eu falo que é cultural na nossa cidade. E os gestores públicos, né? Eu tô dizendo isso porque o prefeito Ulisses Maia tem mais esse ano, mas fica algo pros futuros gestores públicos que a gente fala do futuro da cidade. Eles têm que ter o compromisso com isso, Zéis, e pensar em soluções que melhorem a vida das pessoas. Porque eu digo, a tendência é só aumentar ainda mais os carros. Na nossa cidade, por exemplo, o transporte coletivo que a gente tem não é incentivado o uso. Primeiro porque eu acho o transporte coletivo em Maringá ruim.
Eu acho o serviço fornecido pelo operador de transporte coletivo ruim. Foi feita a promessa de inúmeros ônibus com internet, ar-condicionado. Eu andei muito de ônibus na minha vida, por mais que o pessoal brinque aqui na rádio, não parece, eu andei bastante quando eu comecei a trabalhar com política, que eu tinha o sonho de me envolver na política. Eu comecei e eu ia e voltava de ônibus para minha casa. O Wi-Fi nunca funcionava, estava sempre superlotado, era uma briga dentro do ônibus. O ônibus com ar-condicionado, ele faz linhas mais tranquilas, né, que vai danificar menos a estrutura. Então fica difícil. A ciclovia, não é sempre que a gente pode ter o privilégio de andar na ciclovia, né? Nesses dias que a gente está tendo aqui na cidade, é chuva todo dia. Então é algo que fica difícil cada vez incentivar as pessoas a não usarem os veículos no trânsito. Eu me lembro agora, seu Edivaldo Magro, lembrei agora vagamente que aquele ônibus, né? Quem falou do ônibus que parava de vez em quando? Foi o Calazans, né? Ah, tá. É o Expressinho. Expressinho, Expressinho, que a gente exatamente. dava com a mão, parava, realmente era legal quando tinha o Expressinho aqui na cidade. De repente, né? Seria, né, Sim, eu acho louvável que tinha que ter, voltar claro. esse Expressinho. Tem Aí, que ter aí uma saída, assim. está se, vamos dizer assim, popularizou bastante o uso de carros por aplicativos, né? A tecnologia mudou e muita gente tem usado bastante Posso também. colocar uma pergunta para a bancada? Pode, fique à vontade. Temos 2 minutos, vamos lá. Onde estão as bicicletas e os patinetes? Tu sabe andar de bicicleta, cara? Quem com sabe? triciclos. O povo quer carro, Regiane. O povo Não, eu, Ô, não, mas mas eu vou te dizer uma coisa. é que eu lembrei, um meio de transporte que também mas não- É que Maringá é cultural. O carro. No Brasil é cultural. Eu vou dizer ainda mais na cidade. Sabe por quê? Porque eu faço uma análise. As pessoas hoje, elas moram, por exemplo, numa casa geminada e tem um valor, às vezes, um carro que às vezes vale mais que a casa onde elas moram hoje. Então, o carro, principalmente em Maringá, é um sinônimo de status. É um sinônimo de riqueza. O que é errado, né? Porque eu conheço várias pessoas que têm muito dinheiro e andam com carros muito simples. Então as pessoas querem exibir muitas vezes. Mas eu perguntei né? isso porque a proposta da prefeitura do ano passado, os patinetes e as bicicletas, onde estão? Mas que patinete e bicicleta de prefeitura? Então, Os sei públicos, né? Os Disponibilização. públicos, Eu exato. não sei Bicicleta desse projeto, mas eu patinete acho, público. mas eu acho que a ciclovia ela é importante. Muito bem. E aí, estamos esperando a ciclovia da Tuiuti, né? Que vai ter até... Sim. Como é que é lá, Edivaldo? Até o enxergador de pneu. 10 milhões. Ele vai ter o mais moderno enchedor de pneu do isso sul, aí. do Polo Norte ao universo. Bom, enfim, fica a dica aqui, até para os pré-candidatos a prefeito, esse é um tema tão urgente, e a gente não vê falar a respeito disso, sobre mobilidade urbana e soluções para o trânsito, mas tende a ficar pior, viu, Zé? Não tem muito segredo, gente. Precisa de investimento. Grana pesada. Você pega cidades equivalentes, por exemplo, São José do Rio Preto, tem problemas de trânsito, mas tem investimento em infraestrutura de trânsito. Maringá Se a não tem. gente falar que a Secretaria de Trânsito não tem dinheiro, é mentira, porque tem Pois é. grana para fazer isso, certo? É só fazer.